16, versículo de número 13. Mateus, capítulo 16, no versículo de número 13. E vou encontrando, estou dizendo aleluia, dizendo glória a Deus. Mateus, capítulo 16, no versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. Podemos fazer a leitura? Assim diz a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino do céu. E tudo que te ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai, fala conosco essa noite. Meu Pai, a tua palavra ela tem o poder de mudar o ambiente onde estamos. Senhor, o louvor essa noite foi como uma água sobre uma terra seca. Pai, a tua palavra é como uma semente que vai ser julgada sobre essa terra. Pai, a Bíblia diz, meu Pai, que tudo que sair da nossa boca, meu Pai, ela não vai voltar vazia, ela vai prosperar. Pai, que nós possamos essa noite desconectar do mundo exterior e conectarmos, Senhor, aqui na tua casa. E da tua casa, Senhor, nós vamos nos conectar diretamente com os céus. Senhor, envia anjos esta noite, meu Deus. Envia anjos e passeia sobre essa igreja, meu Pai, com o teu poder, meu Deus. É isso que nós entregamos nas tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga amém. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos diante de um texto bíblico, um texto muito falado, muito lido, onde vai dizer, onde Jesus confiou as chaves do reino dos céus para Pedro. Também vai se falar também a confissão de Pedro, dizendo que ele é Cristo, Filho de Deus vivo. Mas é interessante é que a Bíblia nos diz: o que se ligar no céu, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E eu pergunto essa noite: o que nós temos feito, o que nós temos agido, que nós estamos desligando das coisas da terra, que nos faz separar do céu, da presença de Deus? O que nós estamos fazendo para chegar no reino de Deus? Nós estamos desligando das coisas aqui que levam nós para o céu, ou nós estamos ligando para nós chegarmos até a presença de Deus? Quando nós pegamos a Bíblia, é notório nos livros, nos 66 livros, a preocupação de Deus com o teu povo, a preocupação de Deus com os teus filhos. Diversas vezes na Bíblia nós vamos ler que o povo ele sempre transgredia as leis de Deus, sempre andava errado, mas Deus misericordioso, Deus bondoso, ele enviava profetas, enviava juízes, enviava reis para dar orientação a esse povo, mas sempre o povo andava errado, sempre o povo cometia erros, mas Deus sempre misericordioso, Deus é sempre bondoso, e Deus sempre mandava, avisava, orientava. Deixa eu te dizer, essa noite Deus está enviando anjos, essa noite Deus está enviando anjos na casa de vocês, Deus está enviando anjos na vida de vocês, para te dar orientação, para te dar seguimento, para te mostrar o caminho certo que você deve andar. Esta noite Deus está transformando tudo que é
E sempre que ele mandava, o povo ouvia, mas o povo, como diz o velho ditado, entrava no ouvido e saía. E sofria sérias coisas. Sofria com isso. Às vezes, convertia, andava um tempo na presença, mas depois voltava a construir, voltava a fazer tudo que ele errava. E Deus sempre enviando homens e profetas. Mas a Bíblia vai dizer, no livro de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo nele queira pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus enviou o seu próprio Filho. Deus enviou o seu próprio Filho por nós. E se eu pudesse estar ali diante daquela situação dele conversando com Jesus, eu fico imaginando Deus dizendo assim: filho, vai lá, vai lá, intercede para aquele povo, vai lá, mostra para eles como se deve andar, como se deve proceder nos meus caminhos. E eu fico imaginando Jesus ali, olhando para o Pai, dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade. Eu vou lá saber o que o meu povo sente, eu vou lá saber o que o irmão Alex sente, eu vou lá saber o que uma igreja sente, o que é uma igreja trabalhar o dia inteiro e mesmo assim ter forças para vir de noite e adorar o nome do Senhor. Eu quero ir lá, Pai, eu quero chorar, Pai, eu quero sentir agonia, eu quero viver todas as emoções que eles vivem. Deixa eu ir lá, eu vou sim, Pai. Porque a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2 que ele se esvaziou de si mesmo, tornando-se servo semelhante aos homens, e foi obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente para que todo joelho se dobre, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra, e toda língua se confesse que Ele é o Senhor, para Deus e honra da glória. Todo nome que está acima de todo mundo. Jesus veio por nós, foi obediente, foi servo. E a Bíblia vai dizer em Mateus, começa no capítulo 1, uma genealogia de Jesus. No capítulo 2 vai falar sobre o nascimento. No capítulo 3 vai falar do batismo. Jesus foi batizado. No capítulo 4, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E às vezes eu me pergunto, mas o Filho de Deus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, sabe o que eu aprendo? É que deserto não foi feito para nos matar, deserto não foi feito para nos destruir, deserto não foi feito para você ficar no chão, deserto foi feito para te levar a ser um nível maior, foi para poder te moldar você. Talvez Deus está te levando para alguns lugares que você pensa assim: meu Deus, eu estou sofrendo muito, mas é Deus te levando para te preparar, é Deus te levando para te moldar, para te fazer mais forte. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja: Deus esta noite está liberando uma palavra para você. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você está passando, talvez você está passando os piores dias da sua vida, mas deixa eu te dizer, deixa eu liberar uma palavra. Deus está te moldando, Deus está te transformando, Deus está te preparando. Você vai passar por esse deserto, você vai passar dessa tempestade, porque o que serve você é Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive dentro de nós, é Cristo que vive dentro da gente, é Cristo. Aí a Bíblia vai dizer que depois que ele foi tentado pelo diabo, ele respondeu dentro da palavra. Se talvez você tenha passado dias difíceis, talvez você tenha sofrido afrontas, deixa eu te dizer, meu irmão, responde dentro da palavra. É dentro da palavra que a gente responde as afrontas, é dentro da palavra que nós é liberto, é dentro da palavra que há salvação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra que nos transforma, é a palavra que nos muda. Aí a Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado e ser tentado pelo diabo, ele vai começar o seu ministério. Ele vai começar o seu ministério na terra. E ele vai separar 12 homens improváveis, 12 homens com jeitos diferentes, 12 homens com altos e baixos, 12 homens como eu e como vocês, cheios de erros, cheios de defeitos, mas Jesus conhece o coração de cada um. Jesus conhece o seu potencial, Jesus conhece o que você é capaz. Aqueles homens,
eles tinham profissões diferentes, aqueles homens, eles tinham personalidades diferentes, mas Jesus chamou por isso, porque Jesus chama improváveis para a tua obra, Jesus chama homens para a tua obra, e muita gente não dá nada, muita gente não dá nada para certas pessoas, mas é aí que Deus trabalha, aí o poder de Deus entra dentro dele, porque a Bíblia diz, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E Deus usa as coisas mais loucas do mundo para confundir os sábios, e usa os que não são para confundir os que são. Este é Jesus. Ele sabe cada um, Ele sabe o seu levantar, Ele sabe o que você passa, o que você não está passando, Ele conhece cada um no profundo, e Jesus vai separar 12. E é interessante que dentro desses 12, eu separo um homem chamado Pedro. Pensa num homem improvável, pensa num homem cheio de defeitos, cheio de altos e baixos, mas pensa num homem de fé, pensa num homem que tinha fé, porque certa vez Jesus estava andando sobre as águas, esse homem tinha tanta fé que ele pulou no seu barco e foi até o ponto de Jesus. Eu te pergunto, qual ser humano que já andou sobre as águas? Porque Pedro desafiou as leis da física. Pedro andou sobre as águas, sabe por quê? Porque ele tinha fé, ele sabia quem era o mestre, ele sabia que ia ter Jesus, independente de ser águas e tempestade, ele sabia que ele ia ter o encontro de Jesus. Esse é Pedro. E quando Jesus foi lavar os seus pés, ele recuou, ele disse: o mestre lavar meu pé? O mestre, criador do céu e da terra, lavar meu pé? Ele disse: não, meu pé não vai lavar. Eu fico imaginando os discípulos olhando para ele e falando: Pedro, você está quieto, Pedro? Você vai incomodar o mestre, você está ficando doido. Aí Pedro vai dizer assim: ô mestre, o senhor não vai lavar meus pés? O senhor, mestre, vai lavar o pé do céu? Aí Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte assim. Sabe o que Pedro fez? Então, Senhor, toma meus braços, toma meu corpo, toma minhas pernas e me lava meu corpo todo, porque eu sou pecador. Deixa eu te dizer para você, meu irmão, Jesus está passando essa noite e está te lavando com o poder do Espírito Santo. Jesus essa noite está passando, te lavando, te remindo com o poder dele. Esse é o Cristo, esse é Jesus. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que eles chegaram num lugar chamado Cesareia de Filipe. E é interessante que Cesareia de Filipe, esse nome foi dado pelo rei Herodes, nos tempos de Jesus, para homenagear o imperador romano, o César. Logo depois veio o seu filho, Herodes Filipe, e ele colocou o nome de Cesareia de Filipe em homenagem ao seu próprio nome e em homenagem ao Augusto César. Então esse lugar foi chamado Cesareia de Filipe. Porém, esse lugar era um lugar muito pagão. Este lugar, o paganismo tomava conta desse local. E esse lugar hoje ele chama Pânias. Traduzindo, significa Pânias. Pânias é um deus grego. Um deus grego que tem metade homem, metade bode, com chifres. Algo terrível. Mas eles adoravam esse deus Pânias, porque ele era o protetor do rebanho e dos pastores. E eles faziam adoração a esse deus Pânias. Lá existe uma gruta e eles fizeram um templo em adoração a ele, em adoração aos Zeus. Então esse lugar era completamente pagão. E os judeus não passavam nesse lugar. Os judeus não passavam ali, porque esse lugar era amaldiçoado. Para os judeus aquele lugar não tinha solução. Aquele lugar tinha maldição ali. Mas a Bíblia vai dizer: num certo dia, um homem chamado Jesus, caminhando os seus discípulos, e nós entramos no texto dizendo que ele passa em Cesareia de Filipe. Ele passa onde nenhum judeu ia. Ele passa com seus discípulos neste lugar. Se os judeus rabinos não passavam, o mestre Jesus passa, porque aonde há maldição tem bênçãos onde Jesus passa, e Jesus vai passar com seus discípulos ali. E quando Jesus chega naquele lugar, ele vai dizer assim: quem dizem seu filho do homem? Aí alguns vão dizer: uns dizem que é Jeremias, Elias, João Batista, ou alguns profetas. Mas Jesus retribui a pergunta dizendo: e vós? E vocês? O que dizem ser filho do homem? Sabe Pedro, o improvável? Sabe o Pedro que é como eu, como você, pecador? Sabe Pedro? Sabe o Pedro aquele que andou sobre as águas? Sabe o Pedro que é aquele quando Jesus repreendeu ele, falou assim para os discípulos:
vocês vão sair da minha presença, quando Jesus pregou duramente. E Pedro diz assim: para quem iremos nós? Pedro não diz para onde. Pedro diz: para quem iremos nós, se só o Senhor tem o poder da salvação? Ele foi improvável, mas é um Pedro que sabia de onde ele ia chegar. E Jesus dizendo: meu filho, vocês têm potencial, vocês nós somos como Pedro. Basta você entregar a tua vida para Cristo, basta você ajoelhar, basta você pedir direção a Deus, e tudo que for maldição na vida de vocês, Deus vai transformar em bênção. E você, Pedro, o que diz? Tu és filho de Deus. Aí Jesus vai dizer: disseste bem, Pedro, porque não foi sangue, não foi carne que te revelou, não foi o homem, não foi o profeta que te revelou, mas o que te revelou foi Deus, foi a palavra, ela que te revelou, foi a palavra, foi Deus que te revelou, Pedro. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tu és Pedro. Pedro significa Petros. Petros é pedra pequena. Jesus disse assim: tu és Pedro, ainda uma pedra pequena, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: eu sou a rocha de Meribá, eu sou a rocha, a pedra de esquina. Deixa eu te dizer, quando se construía nos tempos romanos, eles faziam um arco de pedras, e a pedra que ficava bem no centro ali, essa pedra era chamada pedra de esquina e a pedra angular. E a pedra de esquina era a pedra que eles colocavam para iniciar uma parede. Essa pedra ela tinha que ser perfeita, porque essa pedra dava alinhamento tanto reto como para cima. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, lá em Salmo 118, a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta como pedra angular. Pedra angular é a pedra de sustentação. Deixa eu te dizer, Jesus é a nossa sustentação. Jesus é a pedra. Se você sustentar em Jesus, meu irmão, nada vai te abalar, porque a palavra diz: aquele que escuta as palavras e a pratica vai estar edificando a tua casa sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, nada vai abalar, porque Jesus é a pedra de sustentação. Jesus é a pedra de esquina. Ele te dá direção, Ele te dá sustentação. Essa é a pedra dos edificadores. Os judeus rejeitaram, mas deixa eu te dizer, eles rejeitaram, mas nós aceitamos Jesus como o único, suficiente Salvador, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Ele. E Paulo conclui que o único mediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é Jesus. Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves dos céus é a autoridade. Deus estava dando para Pedro a autoridade. Pedro, eu estou te dando autoridade. Que tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Pedro, tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Sabe o que é isso, irmão? Jesus, naquele dia, estava dando autoridade para Pedro, porque ele sabia até onde Pedro poderia chegar. Jesus sabe aonde você possa chegar. Jesus sabe o seu potencial. Jesus sabe até onde você é capaz. Não adianta a gente tentar parar. Ele sabe o seu potencial. Se você entrou aqui desanimado, se você entrou aqui prostrado, se você entrou aqui sem solução, Jesus essa noite está dizendo: edifica a tua casa sobre a minha rocha, edifica a tua vida sobre mim. Sabe por quê? Porque eu vou te sustentar e eu vou te dar uma direção. Esse é Jesus. Dar-te-ei a chave dos céus. Deixa eu te dizer, e as portas do inferno não prevalecerão. Portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. As portas do inferno não vai prevalecer contra você. Se nós colocamos a nossa vida em Cristo, se nós colocamos a nossa vida para Ele, não tem portas de inferno que vai prevalecer, porque a igreja foi edificada sobre uma rocha. A igreja não foi fortificada sobre a areia, foi fortificada sobre uma rocha.
e essa rocha, ela tem sustentação. Você vai sair daqui sustentado pelo poder da palavra de Deus. Você não vai sair daqui da mesma maneira que chegou. Se você tem Cristo, meu irmão, nada pode te abalar, nada pode te afetar, nenhum espírito de contenda, nenhum espírito de angústia, nenhum espírito de depressão que vai fazer você parar. Deixa eu te dizer, se existe trabalho na tua vida, vai ser arrependido no poder do nome do Senhor Jesus, porque Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. E Jesus vai dizer para ele assim: Pedro, tudo que você ligar vai ser ligado lá. E a Bíblia diz que Jesus, aliás, a Bíblia não mostra muito sobre essa passagem, mas sabe o que é interessante? Cesareia de Filipe hoje chama Banes, é um sítio arqueológico, fica mais ou menos a 150 quilômetros do norte de Jerusalém, e fica a mais ou menos 60 quilômetros ao sul de Damasco, fica aos pés do Monte Hermon. E até hoje existe essa gruta ali, onde eles faziam essa adoração. Até nos dias de hoje existe lá. Mas deixa eu te dizer, se você visitar esse lugar, não tem mais tempo. Se você visitar esse lugar, não tem mais adoração. Se você visitar esse lugar, não tem aquele paganismo. Você vai ver só ruínas, você vai ver só uma gruta normal, você vai ver algumas condições na parede da gruta, mas não existe mais adoração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, um certo dia, o Nazareno, o Filho de Deus vivo, o homem, o príncipe da paz, o conselheiro, aquele que vive para sempre, aquele que é o advogado, ele passou ali. Se nenhum judeu, meu irmão, passou ali, Jesus passou, e tudo que era maldição foi transformado em bênção. Não existe paganismo lá mais, não existe mais nada naquele lugar, porque Jesus passou com os discípulos ali, e Jesus confiou as chaves do reino dos céus para Pedro, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Naquele dia estava ligando coisas boas, naquele dia estava ligando libertação, ali estava sendo liberto todo aquele povo, e a Bíblia diz que tudo que você tiver ligado vai ser ligado lá. Então deixa eu dizer, o céu está se abrindo, tudo que você ligar, o céu vai se abrir, por favor, o seu favor, não desanime. E a Bíblia encerra, Jesus fala com ele assim, não fala nada para ninguém, não comenta nada, mas não existe mais nada ali, não existe mais caminho, porque o mestre passou ali, o mestre passou ali, e ali tudo que era maldição transformou em bênção. Sabe por quê? Porque é um dos lugares mais visitados de Israel. Sabe para quê? Não para ver Deus plano, não para ver os museus, mas para ver aonde Jesus confiou as chaves do reino dos céus, e aonde Pedro confessou que Jesus é Filho de Deus vivo. Não existe mais nada ali, meu irmão. Existe sim, é quem visita para conhecer o lugar onde Jesus pisou, e não onde para conhecer o lugar que teve Deus plano. Ali agora é um lugar sagrado. Todo mundo que vai na Terra Santa fala assim, Terra Santa. Então não existe maldição. Aonde há maldição, aonde há maldição, aonde há maldição, Deus está transformando em bênçãos. Se você pode viver no seu lugar.